Oi, meu nome é Carla, eu tenho 53 anos, estou aqui em Conceição há 11 anos mais ou menos. E a dança, o samba, ele já vem desde que eu nasci. Peraí, vamos lá. Deixa eu tentar fazer engraçado, que é engraçado eu não choro. Deixa eu voltar para palhaça, que a palhaça não chora. Então tá, vamos lá. Então, a dança na minha vida, ela tá desde que eu nasci. Eu acho que eu já nasci dançando. Minha avó, uma negra linda, sambava muito, muito. Ai, gente, não vou conseguir. Então, a dança na minha vida, ela é desde neném, né? Eu tenho uma avó que me ensinou a dançar. Ela me colocava em cima da mesa, da cozinha, da sala, onde fosse, para dançar. Então, eu era a estrela da casa. Minha avó, uma negra linda, da cinturinha fina, do bundão, sabe? Dançava como uma rainha. Além da minha avó, eu tenho uma tia, menor que eu, ela consegue, que também dançava loucamente. E muito. E além de dançar, ela cantava em inglês. Pelo menos eu achava que ela estava cantando em inglês, sabe? E a gente dançava. Então a dança, para mim, ela sempre foi um lugar de alegria, de fuga, às vezes, de força, de coragem, de cura. Então a dança, para mim, ela é tudo. Por mais que eu tenha enveredado por outros caminhos, eu sabia que a dança era que ia me levar para onde eu queria. Né? Por mais que eu seja uma jornalista, por mais que eu seja uma professora de português, inglês, literatura, ética, metodologia, é na dança que eu me encontro. É na dança que eu me salvo, é na dança que eu me curo, é na dança que eu festejo, é na dança que eu encontro outras mulheres, é na dança que eu encontro a minha potência. Então a dança é tudo, né? Eu acho que não tem... Difícil. Eu acho que até o final desse vídeo eu não tenho mais nenhuma maquiagem. Até o final eu vou estar... O cabelo vai estar igual, duro, mas a cara vai estar com o olho deste tamanho de inchado. Devia ter trazido gelo para filmar. Como é na dança que eu me encontro, para mim, trazer outras pessoas, outras mulheres para esse lugar, não tem como nominar, sabe? Porque é ali que eu vejo elas sendo elas. Ali, como eu falo quando a gente entra para dançar, eu falo que se abre um portal de muita força, um portal de muita cura, um portal de brilho, sabe? E é ali, quando essas mulheres se encontram para dançar e festejar, sendo elas, porque eu falo, quando a gente dança, a gente não é profissional, a gente não é mãe, a gente não é esposa, namorada, a gente é a gente só é mulher. Então, não tem lugar melhor, não existe lugar melhor. A gente faz parte da música, a gente se junta à melodia. Ai, não tem coisa melhor. E o Divas Dance, como é que ele surgiu? O Divas Dance surgiu por um acaso. Um dia eu estava numa clínica, fazendo fisioterapia. De lá eu comecei a dançar. A dona da clínica falou assim, você não quer dar aula de dança? Falei, você tá louca, né? Mas ela falou assim, não, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Você tem razão. E eu vou muito para São Paulo de carro. E durante a minha ida de carro para São Paulo, eu sempre vou fazendo terapia comigo mesma. Eu dou risada, eu choro, eu converso comigo mesma, eu danço. E aí, nesse dia, eu fiz uma playlist. E aí, eu fui dançando essa playlist. Quando eu cheguei em casa, lá em São Paulo, eu resolvi dançar essa playlist. Falei, ué, acho que vai rolar, vai rolar. Aí eu voltei pra cá, pra Conceição, falei, olha, eu vou aceitar esse desafio. E aí, foi uma coisa tão
maravilhosa que aconteceu, porque eu comecei a entender aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo não era dança. Não era ensinar passos, sabe? Era outra coisa. Era tudo. Era terapia, era libertação, era encontro, era junção, era aprendizado. E no final, acontecia que a gente dançava. E aí eu fui incrementando isso. Eu fui incrementando essa dança. E fui trazendo, abri um estúdio de dança e fui trazendo as mulheres. Fui trazendo as mulheres e durante a aula, não é a aula pela aula, não é dançar por dançar. A gente fala muito, a gente coloca para fora os nossos problemas, a gente faz a roda de conversa, a gente se encontra, a gente se olha, né? E como eu disse, é um portal ali que está todo mundo segura. A gente está segura naquele ambiente, nada vai acontecer de ruim. Naquele momento é tudo de bom. Então, quando a gente dança, a gente faz exercício, a gente melhora a nossa saúde, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Depois de dançar muito, a gente alonga e a gente tem um momentinho de meditação. Que aquele momento de meditação eu falo que é para recuperar as energias e elas não chegarem em casa querendo arrumar a casa. Porque elas saem tão pilhadas, né, que se não tiver essa meditação, elas vão chegar em casa e vão querer passar a noite fazendo as coisas. E aí é um grande desafio, todos os dias. Porque tem gente que ainda não entende esse lugar. Tem gente que pensa que não pode ir porque não sabe dançar. Pensa que não sabe dançar. Que cada um tem um jeito de dançar. Não existe o jeito certo de dançar. Existe a dança. Não existe, eu não sei dançar. Não fale isso pra mim. Todo mundo sabe dançar. Todo mundo sente a música. Não tem quem não sinta a música. Não dá. Sabe? Eu, por exemplo, acho que eu não posso ouvir um tambor, sabe? Talvez por causa da minha ancestralidade, mesmo eu sendo branca desse jeito, com cara de francesa, às vezes dizem, eu sou neta dessa potência que é a África, né? Eu sou neta, eu tenho o sangue que corre aqui dentro de mim, tem um tambor, então eu não posso ouvir um tamborzinho não, aí eu já saio querendo sambar, não tem jeito. A batucada, ela me leva. Ela acho que me leva de volta para algum lugar que um dia talvez eu tenha pertencido. Então, a dança para mim é a minha vida. Hoje eu não consigo ficar um dia sem dançar, não tem como. E se acontece isso por algum motivo de saúde, né, eu fico acho que mais doente, muito mais se eu não dançar. E se as pessoas entenderem e começarem a entender que dança é saúde, dança é cura, dança é contato, dança é junção, dança é encontro, acho que todo mundo vai sair dançando na rua, porque eu faço isso. E às vezes pensam que eu sou meio louca, mas eu não tô nem aí, porque eu sei o quanto a dança me faz bem. Então, eu creio, e hoje muitas pesquisas mostram, né, que a dança, ela é um lugar de importância, um lugar de exercício, onde desde o pequenininho até os centenários, né, podem dançar, podem se curar, podem se fortalecer. E por isso que eu uno muito a palavra dança com a palavra cura. Porque a palavra cura, ela engloba tanta coisa. A gente pode se curar de uma doença física, como de uma doença do coração, um coração partido,
Olha eu apertando. Não vai dar certo. Então, dançar para mim é tudo e eu espero que as pessoas cada vez mais descubram que dançar é isso. Porque hoje eu danço com as mulheres, mas é muito engraçado quando os homens chegam e falam assim, eu tô precisando fazer a sua aula. Eu falo, se você colocar uma saia. Todo mundo é bem-vindo, mas nesse espaço que eu criei para as mulheres, a gente precisa desse espaço. A gente precisa dessa proteção. A gente é muito complicado ser mulher. É muito difícil ser mulher. E não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo é muito difícil ser mulher. Então, para mim, esse espaço da dança é um espaço de fortalecimento, é um espaço de... Eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, porque a gente já tem o poder, a gente já é poder. Porque sem a gente, esse nosso portal que aqui habita, né, o nosso ventre, ninguém estaria aqui. Né? É a gente que abre o portal para todo mundo chegar, para o mundo ser habitado. Né? Então, é só para a gente se encontrar nesse poder, se reencontrar e se fortalecer. Então, pode até parecer redundante, mas no final não é. Com certeza não é. O samba surge no início do século XX, lá no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. Mais precisamente, lá na casa de Dona Ciata. Dona Ciata era uma mãe de santo e ela reunia muitos cantores, muitas pessoas. E porque naquela época, eu me coloco como agente, como se eu estivesse lá, como naquela época, a população negra, que até hoje é muito perseguida, os tambores, né, os pandeiros, eles não podiam ser usados. Então, se usava o violão, se usava o cavaquinho, não era o cavaquinho, era um outro instrumento que agora eu não me recordo. Então, eles faziam saraus na casa de Dona Ciata, enquanto o tambor era tocado lá atrás. Porque se a polícia passasse, eles não iam ver esse tambor, esse pandeiro, por conta da perseguição. Então, a casa de Dona Ciata, o Donga e outros tantos que ali visitavam a casa de Dona Ciata foram os precursores dessa arte que hoje ela é patrimônio imaterial. Né? Em 2005, ela se tornou patrimônio imaterial. Olha que honra uma cultura que se une, né? É a junção da África com o Brasil, mas com uma influência tão grande daqueles que vieram para cá escravizados e que mostram que, mesmo assim, são tão fortes e são tão incríveis que conseguiram fazer com que a gente sambasse. O samba, ele tem vários jeitos de dançar. No Rio de Janeiro se dança de um jeito, na Bahia se dança de outro, em São Paulo, então, nem se fala. Então o samba ele é tão democrático que cada um pode dançar do seu jeito. Existem os passos básicos, obviamente, mas tem os braços, tem a junção do corpo, tem os quadris que vão para um lado e vão para o outro, né? Os pezinhos que é para frente e para trás, para o lado, se joga. Mas cada um pode colocar o seu jeito, porque nesse samba, no samba, cabe muito bem o improviso. Então a gente tem vários sambas, né? A gente tem o samba de roda, o samba de gafieira, o samba de salão, a dança de salão, né? E o samba ele é muito plural, né? O samba é muito democrático, muito diferente de lá atrás, quando ele surgiu no início do século XX, né? Hoje ele está em qualquer lugar. Hoje, quando a gente chega no carnaval, tanto o rico que mora nas mansões, quanto o pobre que é ali da favela, da comunidade, estão juntos. Naquela hora não tem rico nem pobre, é todo mundo junto.
Pode chegar que a festa vai começar agora. É pra chegar quem quiser, deixa a tristeza pra lá e traga o seu coração, sua presença de irmão. Nós precisamos de você nesse cordão. Pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Vamos limpar o salão para um desfile melhor. Vamos cuidar da harmonia da nossa